Enfim, chegamos na 12ª aula do nosso mini curso gratuito Cultivo de Pimenta de Cheiro. E nessa aula vamos falar a respeito de doença. Vou falar a respeito das principais doenças do cultivo de pimenta de forma geral, para não ficar um vídeo muito comprido e você entender legal como manejar as principais doenças do cultivo de pimenta. Então, fique comigo até o final dessa aula que você vai ficar por dentro das principais doenças dessa cultura. O manejo de doença para pimenta ou para qualquer outra cultura é primordial se você quer alcançar altas produtividade. Esse manejo geralmente eu indico ser feito de forma preventiva. Então eu tenho que saber quais são as principais doenças que tem na minha lavoura, qual é a época que essas doenças vão ocorrer, qual é a probabilidade disso acontecer, qual é os produtos que pode combater de forma curativa, preventiva. Então esse é o básico que eu devo saber. E para isso eu tenho que conhecer quais são as principais doenças, no nosso caso, pimenta, mais especificamente pimenta de cheiro. Mas também pode levar isso para pimenta bode, pimenta malagueta, pimenta cumari, que altera pouca coisa. Geralmente são as mesmas doenças. O que altera é que uma pimenta tem maior sensibilidade do que a outra para ataque dessas doenças. As doenças, podemos dividir elas em três, que são as doenças fúngicas, as doenças bacterianas e as doenças causadas por virose. Essas causadas por virose são as mais problemáticas e eu vou deixar ela para o final do vídeo. Então fica aqui até o final do vídeo para você saber a respeito de quais são essas doenças e como combater elas, como que eu faço o controle dessas doenças. Vamos começar para as doenças fúngicas. As principais doenças fúngicas da pimenta são o tombamento, que é quando você planta uma muda jovem, ela ataca principalmente na fase jovem da pimenta. São plantas pequenas, recém-transplantadas, ela causa uma lesão no caule da pimenta, pouco acima do solo, e causa o tombamento, até por isso tem esse nome. É uma doença muito complicada de ser manejada, porém a incidência dela é pouca. Pode observar que já aconteceu isso com você. Por exemplo, plantar pimenta em solo encharcado é propício ao ataque dessa doença. Mudas um pouco sensível com estresse hídrico, sofreu ou mesmo o estresse de encharcamento, também são propícios ao ataque dessa doença. Geralmente essas doenças elas ocorrem todas, menos as doenças causadas por virose, nos períodos chuvosos, onde tem a temperatura alta e umidade alta. Isso favorece muito a proliferação de fungos e bactérias. Por isso a ocorrência dessas doenças geralmente é nesse período. O manejo dela é preventivo, não tem como fazer outra coisa, não tem como aplicar um produto ali para mim revigorar o pé de pimenta que morreu por causa do tombamento. Então eu tenho que levar uma muda sadia para o campo, não plantar em solos encharcados, os solos têm que ter uma boa drenagem, evitar plantar em épocas muito chuvosas, com sol muito quente, e fazer algum fungicida ali à base de cobre preventivo. A próxima doença fúngica é a antracnose. Geralmente ela é causada nos frutos, principalmente pós-colheita. Quando você colhe, causa umas lesões nos frutos. O tomate e o pimentão sofrem muito com essa doença, mas também ela ataca as pimentas. Também ela pode ocorrer nas folhas e nos ramos das pimentas. O manejo dela é você fazer a aplicação de fungicidas preventivos. Pessoal, eu não vou estar recomendando nenhum produto para você fazer a aplicação, porque quem faz isso é algum engenheiro agrônomo aí da sua região que faz essa recomendação para você. Eu aqui pela internet eu não posso estar recomendando nenhum produto. Por isso eu vou falar mais de termo geral, como manejar. Então, a antracnose, você tem que entrar com produtos preventivos no início do período chuvoso para inibir o ataque dessa doença. Mas ela é uma doença mais tranquila de trabalhar. Eu entro ali geralmente com produtos à base de cobre, preventivo e curativo quando tem a incidência. Quando não tem incidência, eu entro com os
preventivos, diferentemente de pragas. Geralmente, as doenças fúngicas e bacterianas trabalhamos dessa forma no cultivo de pimenta. Nas épocas certas que vai ocorrer, eu já entro com os preventivos. Temos também a mancha aveludada e a mancha de cercóspora. São manchas que acontecem muito confundidas aí também com a antracnose. O manejo dela também é parecido com a antracnose. Altera pouca coisa, é preventivo, por isso que eu não estou entrando muito em detalhes sobre cada uma dessas doenças. Uma doença que difere um pouco, mas tem pouca ocorrência na pimenta, é o oídio. Ele é muito comum no quiabo, e eu tenho certeza que você já viu essa doença aí no seu pé de quiabo no quintal ou em alguma lavoura aí na região, ou até mesmo você que é produtor de quiabo. A incidência dela é pouca na pimenta. Já outra doença que se difere um pouco é a murcha de Phytophthora. Ela murcha a planta de uma vez, geralmente acontece ali em períodos quentes, como as outras doenças, tá um calor, temperatura alta, umidade alta, facilita a entrada dessa doença. Geralmente a planta ali murcha de uma vez. Agora vamos falar um pouco sobre as doenças mais problemáticas que tem na pimenta, principalmente aqui na minha região, que são as doenças bacterianas, que é o talo oco. Ela murcha o pé de pimenta de uma vez, do nada. Geralmente acontece ele quando está com pique do sol mais quente do dia, por volta de meio-dia, 2 horas da tarde. O pé de pimenta verdinho, do nada ele murcha e tomba. Essa é o principal sintoma dele. Aquele pé de pimenta ali já era. Então temos que entrar com preventivo. No final eu vou falar um pouco como manejar esses preventivos para você não ter esses problemas na sua lavoura. Outra doença é a mancha bacteriana e a murcha bacteriana. Ocorre umas manchas na folha, essa é problemática, eu já sofri muito com essa doença, e a murcha também. Geralmente essa mancha bacteriana, ela ocorre principalmente nas folhas mais velhas. Você pega o pé de pimenta e balança ele, as folhas caem quase todas, são aquelas folhas amarelas, aquelas folhas parece que está meio aguada, aquilo ali é a bactéria entrando na sua lavoura. Para manejar essa doença, não tem produto nenhum no mundo que você vai fazer o controle, você tem que entrar com preventivos. O controle dessa doença é as condições climáticas ficar desfavorável ao desenvolvimento dela. E você está manejando os outros manejos da sua lavoura normal. Esse é o controle, então não depende de produto químico. Você tem que entrar com os preventivos, como eu falei, produtos à base de cobre, tem outros produtos aí no mercado muito bom, ou então bactericidas também, tem alguns bactericidas aí muito bom que eu utilizo também, que faz esse controle preventivo, deixa a planta mais forte. Essas doenças que eu falei, doenças fúngicas, doenças bacterianas, o manejo delas são todos preventivos. Eu vou frisar muito nisso, que é preventivo. Doença, praga, eu espero ver a praga na lavoura, eu tenho que monitorar, eu vi a praga na lavoura, aí sim eu entro com controle. Praga não é preventivo, doença preventivo. É diferente o manejo. Depois que eu entro com os preventivos, já sabendo quais doenças podem acontecer e qual época do ano, com os produtos certos, faço esse cronograma de preventivo, eu tenho que ter uma adubação equilibrada, porque excesso de nitrogênio favorece a incidência de doença. Então, se eu estou fazendo adubação com muito nitrogenada, não adianta eu entrar com preventivo, não adianta eu entrar com produto nenhum, que eu estou favorecendo ali o ataque dessas doenças. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o manejo nutricional da lavoura. Esquece muito nitrogênio. O nitrogênio, principalmente para pimenta que já está na fase produtiva, é menor do que o potássio. Sempre eu tenho que usar um pouco de potássio a mais do que o nitrogênio, mas quem vai dizer isso, a quantidade de cada um, é sua análise de solo. Por isso é muito importante, gente, eu friso muito essa parte. Adubação não está ligado apenas à produtividade, mas está ligado também diretamente ao ataque de pragas e doenças. Uma planta bem nutrida é uma planta mais forte, que vai resistir mais à praga e vai resistir mais à doença. Então, manejo preventivo com produtos, seja ele químico ou orgânico, e manejo nutricional da planta
evitando o excesso de nitrogênio. Por exemplo, 20-0-20 é um produto que é um adubo que eu ouço muito falar, muito usado aí para cobertura da pimenta. Eu tenho 20% de nitrogênio, eu tenho 20% de potássio. Então tá metade de nitrogênio e a metade de potássio que eu estou jogando ali. Não é o ideal, porque ali eu estou colocando, a planta precisa de um pouco a mais de potássio do que nitrogênio. Esse seria o ideal. Se tá equivalente, para mim colocar o tanto de potássio que a planta precisa, o nitrogênio vai estar passando. Então eu vou estar favorecendo o ataque de doença, entendeu? Por isso que é tão importante esse manejo nutricional. Outra coisa, vem na hora do plantio, já é um manejo preventivo. Eu escolher locais que não tem ocorrência de encharcamento e não plantar em solos mal drenados. O que é solos mal drenados? É solos que a terra encharca, solos compactados. Tem que encontrar um solo que a água da chuva ou da irrigação bate e infiltra. É assim que eu devo manejar. E o quarto e muito importante manejo é o adensamento da cultura. Se eu plantar muito perto, não adianta eu fazer controle preventivo, não adianta eu manejar a adubação equilibrada, não adianta eu plantar em solos bem drenados, porque as plantas junto favorecem ali um microclima para as doenças se desenvolver. Então não adianta de nada, tem que fazer no mínimo esses 4 manejos preventivos. Agora eu vou dar uma pincelada rápida sobre algumas doenças de virose que eu falei para vocês que é as mais complicadas de mexer. Virose, ela ocorre pelo um vetor, ou seja, uma praga que está com vírus perfura um pé de pimenta que tem esse vírus e vai em outro que está sadio. Esse inseto vai estar levando o vírus dessa planta para outra. Então, para me manejar essa doença de virose, não tem produto nenhum no mundo, até hoje, que eu conheço, que faça o controle de vírus. Eu tenho que evitar do que esse vírus chega no pé de pimenta. Os principais vetores são os trips, mosca branca e os ácaros e o pulgão para pimenta. Esses são os 4 principais vetores aí de viroses para pimenta. Então, eu tenho que monitorar a minha lavoura, a hora que eu vejo ali que tem mosca branca, a hora que eu vejo que tem um trips, ou um ácaro, ou um pulgão, eu já entro com o controle desse vetor. Se eu controlei essas pragas que são vetores, quer dizer que não vai ter vírus na minha lavoura. Então, pessoal, eu espero que tenha gostado aí e aprendido bastante. Grande abraço a todos, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas aulas e os próximos conteúdos que vamos ter aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.